Hoje em dia, muita gente namora, entra em relacionamentos amorosos, mas são pouquíssimas as pessoas que sabem qual é a finalidade do namoro, para que ele serve. E é por isso que muitos casamentos estão dando errado. Porque o problema não está no casamento, o problema já começa no namoro. Isso é muito importante, tá? Então é interessante nós analisarmos e pensarmos que o namoro não é um fim em si mesmo. Ele é uma preparação, tá? Quando o namoro é vivido errado, o casamento vai pagar a conta, tá? Então, a igreja sempre foi muito clara sobre isso. E eu gosto muito de um autor, ele se chama Padre Miguel Ángel Fuentes, do IVE. E ele tem esse livro Homem e Mulher os Criou, né, um curso de moral católica para namorados, noivos e casados. E justamente ao falar do namoro, ele coloca 3 pontos do namoro. Ele coloca as 3 finalidades do namoro. Coloca, primeiro, conhecer o que é matrimônio, conhecer-se entre si e também adquirir os meios necessários. Então, nesse vídeo, eu queria conversar com vocês, né, uma conversa mesmo, sobre esses 3 pontos e analisarmos a importância dele. Então, já deixe seu like, compartilhe, mande esse vídeo para aquele amigo que também está namorando, que também precisa saber disso, tá bem? Então, vamos lá. A primeira finalidade do namoro, né? Aqui ele coloca: conhecer o que é o matrimônio. Então, o namoro serve, em primeiro lugar, para aprender que é o matrimônio. Então, o matrimônio não é contrato de conveniência, não é um acordo emocional, não é um lugar para você ser servido. Isso é muito interessante, né? Aqui, ó, a primeira missão não é aprender a conhecer o que é o matrimônio. Este é um sacramento e uma sociedade para toda a vida. Um contrato para amar-se e ajudar-se para toda a vida e para gerar e educar filhos. Durante o tempo do namoro, os namorados têm que aproveitar para interiorizar-se com a realidade que mudará com a celebração matrimonial. É muito interessante pensarmos e analisarmos isso, porque pensa. Imagina, você casou, né? Foi lá para a lua de mel, não sei, Campos do Jordão, Europa, qualquer lugar que vocês forem. Chegaram na lua de mel, começaram a ter sua rotina, e eles vão falar: cara, casei. E aí? Estou com a minha mulher. E aí? O que eu faço? O que é o matrimônio? Entende? Porque, como eu falei no começo, o namoro, ele é uma preparação. Ele é uma preparação para o matrimônio, tá? E isso implica muitas coisas. Exemplo. Tem muitas pessoas que têm a crença de que quando eu casar, eu vou ser feliz, porque eu vou ter uma mulher. Erro número 1. Por quê? Porque, meu irmão, a tua mulher, ela não vai te dar felicidade. O casamento, ele não vai te dar felicidade. E você não pode cobrar isso da sua mulher. Você não pode cobrar isso do seu marido. Por quê? Porque é um fardo muito grande. Ele não consegue te dar felicidade, assim como você não consegue dar felicidade para o outro cônjuge. É impossível. Você não consegue. Ou, por exemplo, tem gente que casa para preencher carência. Para sair dessa solidão, desse vazio emocional. Pois bem, essa carência não vai ser preenchida pela sua mulher. Eu te pergunto, o que é o casamento? Você sabe definir o que é o casamento? Para que serve um casamento? Qual a finalidade de um casamento? Para constituir uma família. Qual a finalidade de constituir uma família? Para que você quer constituir uma família? Será que você entende que o casamento é para você servir e não ser servido? Que o amor, ele implica você fazer o outro feliz, buscar o bem do outro, mesmo que isso implique sacrifícios para você? Será que amor é sentimento? Será que o amor se reduz somente a ter relação sexual, a carícias? O que é o amor verdadeiro? Qual é o amor que precisa ter no matrimônio? O que eu não posso fazer no matrimônio? Entende? Percebe que há uma realidade que você precisa estudar? Precisa conhecer o que é o matrimônio?
tá? Então, meu irmão, a primeira finalidade do namoro, conhecer o que é o matrimônio. Busque conhecer, busque estudar. Tem vários cursos, várias pessoas que falam sobre isso. Pegue livros para ler, compre esse livro. Mas o que é um matrimônio? Para quê? É importante você saber disso. Para quê? Para que quando você chega da lua de mel, você não depare com a realidade. Eu estou casado. E agora? O que eu faço? O que eu preciso saber para ter um matrimônio bom? Acho interessante. Exemplo, muitos jovens, enquanto eles estão no ensino médio, sei lá, eles fazem algum curso, né? Fazem, sei lá, uma ETEC, não sei. Para, não sei, passar na medicina, já vai se preparando. Ou, sei lá, muitas pessoas estudam finanças para conseguir administrar bem o dinheiro. Se preparam para tal emprego. Mas por que ninguém se prepara para o matrimônio? Por que ninguém estuda para o matrimônio? Não é algo natural. Tá? Segunda finalidade que ele coloca: conhecer-se entre si. O matrimônio é a união de um homem com uma mulher para sempre. Eles devem se conhecer o suficiente para saber quem é aquele ou aquela que o acompanhará durante todo o caminho da sua vida. Conhecer significa tomar consciência, dar-se conta de quem é e como é o outro. Acho muito interessante, tem um padre muito sábio, né, que perguntaram para ele: padre, qual é o critério para eu saber que eu posso casar com tal pessoa? Ele virou e falou: muito simples, pega um papel e uma caneta e liste 15 defeitos do namorado, da namorada. Liste os 15 defeitos. Pois bem, se você não conseguir listar 15 defeitos, você não está pronto para se casar. Agora, se você listou os 15 defeitos, olhou os defeitos dela e falou: apesar dela ter esses defeitos, apesar de ela ter essas características, eu a amo e eu estou disposto a passar o resto dos meus dias com ela. Aí sim você pode casar. Então, realmente, você tem que conhecer. Tá, como que eu conheço? Transando? Não. Tendo sexo? Não. Na verdade, mas é que muita gente hoje transa, dorme junto, vive junto, viaja junto, mas não conversa. Cara, o sexo ele não vai fazer você conhecer o seu cônjuge, o seu namorado. Me desculpa. Na verdade, muito pelo contrário. Você vai transformar o seu namorado em um objeto de prazer. Sua namorada é um objeto de prazer. Isso vai te impedir de conhecer ela. Aí você vai casar, vai estar morando no mesmo teto e você falava: nossa, ela é assim? Como que eu não percebi? É claro, porque o sexo ele te impede de ver. É muito simples. Como que eu conheço? Diálogo. Conversando, sentando. Sei lá, vai num parque, tomar um sorvete, senta os dois no banco e pega pra conversar. Nossa, o que você pensa sobre filhos? Nossa, sei lá, eu vi tal pessoa, né, que eles têm tal método de educação. Eu gostei muito. O que você acha sobre? Quais que são os seus objetivos de vida? Como que você pensa em levar a fé? Como você pensa em educar os filhos? Como você pensa em administrar uma casa? Percebe que você precisa conhecer o outro. E fato é, ninguém faz isso. Parece ser coisa de idiota, mas ninguém faz. Os namoros hoje em dia se reduzem a ter relações sexuais, a ficar os dois sentados no sofá, se agarrando, só vendo filme. Percebe como que isso é ruim? Porque você não conhece o outro? Olha só. Não sabe dialogar, não suporta frustração. Entende o que eu falo? Tá? Então, diálogo. Converse com o outro, busque conhecer o outro. Tá? E a terceira finalidade é adquirir os meios necessários, né, para o namoro. Então, ele coloca 3 coisas. O primeiro caminho são as virtudes, né? Segundo lugar, capacidade de amizade. Em terceiro lugar, domínio sobre a própria afetividade. Então, primeiro caminho são as virtudes. A grande maioria dos fracassos matrimoniais provém da falta de virtude de um ou de ambos os cônjuges. O matrimônio exige virtude desde o momento. O que é a virtude? É um hábito bom, né? Então, eu tenho a virtude da mansidão. Então, uma pessoa que sabe falar, que não grita, que não ira, que consegue medir as palavras. Tenho a virtude, não sei, da temperança. É a pessoa que sabe se controlar, seja no comer, não come nem de mais, não come nem de menos, seja no trabalho.
Entende? Então, exemplo, se você percebe que você é uma pessoa que, sei lá, não tem temperança no trabalho, trabalha demais, será que quando casar, você vai conseguir dar tempo para tua esposa? Vai conseguir ficar educando seus filhos ou você vai colocar o trabalho em primeiro lugar? Então talvez eu tenha que crescer na virtude da temperança no trabalho. Ou eu sou um cara que, eu sempre estou buscando prazer, sempre que tenho que estar confortável, sempre tenho que estar me sentindo bem. Por quê? Porque não tem a virtude da temperança. É escravo dos prazeres sensíveis. E aí chega lá, no matrimônio, cansado, depois do dia de trabalho, tem que ajudar a esposa com a casa, limpar a casa, sei lá, fazer a janta, colocar os filhos para dormir. Olha só. Então, crescer nas virtudes. Segundo ponto, capacidade de amizade. Como eu falei, ó, o matrimônio é o amor de amizade especial, né? É uma amizade para toda a vida. Então, em relação a isso, é preciso também ter capacidade para o diálogo. Muitos casais desconhecem o autêntico diálogo entre os esposos e, como consequência, o diálogo entre os pais e os filhos. Então, é importante vocês saberem, importantíssimo vocês saberem dialogar. De novo esse ponto aqui. Cara, desculpa, mas 3 coisas que geralmente levam ao fracasso matrimonial. Falta de diálogo em relação ao dinheiro, educação dos filhos e sobrevida intimidade sexual. Na intimidade do casal, falo em relação a relações sexuais, mas a rotina da casa, a dinâmica da casa. Faça exame de consciência. Você já conversou com seu namorado, com sua namorada, sobre como que vai ser as finanças da casa, quem vai administrar, como vai ser? Já conversaram sobre a educação dos filhos? Como vai educar os filhos? Sei lá, se os pais vão ficar em casa, se vai deixar numa creche, vai deixar com babá, não sei. Já se perguntaram como é que vai ser a rotina de intimidade sexual? Como é que vai ser o dia a dia de vocês? É importantíssimo esse ponto. E por último, né, deixa eu só pegar aqui, domínio sobre a própria afetividade. Ou seja, como eu falei, o apetite do prazer. E nesse caso, principalmente em relação à castidade, tá? Por quê? Porque tem essa do pecador no sentido de que muitos homens eles tendem a ver a mulher como um objeto natural. Todo homem tende a ver a mulher como um objeto de prazer, não como um ser humano. Esse movimento egoísta. Então é necessário você viver a castidade do namoro justamente para ter esse domínio sobre a própria afetividade. Ainda mais porque a castidade, cara, não é algo que você vai viver só no namoro. Vai ser algo que você vai levar para a sua vida inteira. Ou seja, imagina que a sua esposa não pode ter relações com você por algum motivo justo, uma doença, né? Está de TPM, está mal, não sei, qualquer coisa. E aí? Você não consegue ficar sem sexo? Vai recorrer o quê? A pornografia? Vai trair? Ou vai forçar a tua esposa, vai estuprar a tua própria esposa? Desculpa o termo. Percebe o que eu tô falando? Então a castidade é necessária para você levar para a vida inteira. Então é necessário crescer na castidade também, tá? Então quais são os meios que o padre coloca para você justamente ter um bom casamento, adquirir as virtudes necessárias, ter essa capacidade de amizade, principalmente o diálogo, e domínio sobre a própria afetividade, sobre a castidade. Tá bem? Então, esse foi um vídeo um pouco mais reflexivo, não tanto técnico, mas pense um pouco sobre esses 3 pontos, tá? Será que eu sei o que é um matrimônio? Será que eu realmente conheço a minha namorada, meu namorado, meu noivo, a minha noiva? E será que eu estou adquirindo os meios necessários para ter um bom casamento? Tá bem? Então compartilhe, deixe seu like e nos vemos numa próxima.